E então, turma do 8º ano, continuando aqui com a correção das atividades das páginas 151 a 153, nós temos também aqui outro texto, né, que provavelmente se trata aqui de um relato de experiência. O nome do texto é Leilão de Crianças e Adolescentes na CEAGESP de São Paulo, persiste a situação de 1992 e na CEASA Rio. Então vamos lá para a primeira questão, que diz assim, ó: o texto está estruturado em 4 parágrafos muito bem definidos. Aponte em quais deles o autor deixa claro que conhece o tema. Nos parágrafos 2 e 3, certo? Vamos para a segunda questão, que diz assim: transcreva 2 trechos que justifiquem sua resposta à questão anterior. Coloquei assim: apesar de minha ampla vivência em casos desse tipo, né, que demonstra como se ele tivesse conhecimento dos casos, em 1992 recebi uma denúncia relatando. Então, essa é a resposta. Tem mais frases, mas como pediu somente 2 trechos, né? Quem colocou também assim: a favela era uma das mais degradantes que já havia visto. Tem mais outros trechos que citam, né, que o autor tinha conhecimento do tema que é falado aqui no texto. A terceira questão diz assim: analise o último período do primeiro parágrafo. Na realidade, crianças não se prostituem, são prostituídas. Então, agora avalie as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Nós temos a seguinte sequência, gente. A intenção do autor foi mostrar que as crianças são obrigadas a se prostituírem? Verdade. Letra B. O verbo em negrito aponta a presença na voz ativa. Não se prostituem. Falso. Letra B, falso. A forma se prostituem representa a voz passiva reflexiva. Verdadeiro. Letra C. Letra D. O trecho são prostituídas está na voz passiva. Verdadeiro. Letra D. Letra E. Crianças são alvos de prostituição. Letra E. Verdadeiro. Letra F. O termo sublinhado supõe que a presença de um agente, isto é, alguém que pratica a ação. Verdadeiro. E letra G diz assim: não haveria mudança de sentido se ao final do período acrescentássemos o termo por adultos. Verdadeiro. Então fica esta a sequência: V, F, V e V. Vamos agora para a quarta questão, onde diz assim: agora preencha as lacunas com um complemento nominal adequado às informações presentes no texto abaixo. Certo? Aqui então são algumas sugestões. Letra A diz assim: o jornal, o Estado de São Paulo, fez uma denúncia, tá aqui, sobre a exploração sexual de menores. Sobre a exploração sexual de menores. Vamos para a letra B. Muitas mães são responsáveis pela exploração das filhas. Responsáveis, só relembrando aqui, a última palavrinha, responsáveis, é o quê? Qual a classe gramatical dessa palavra? É um substantivo? É um adjetivo? É um advérbio? Responsáveis é um adjetivo, né? Então, pela exploração das filhas é um complemento nominal. Letra C da quarta questão. Entrevistada pelo jornal, uma mãe disse que tinha intenção de obter mais dinheiro. Intenção, a palavrinha que nós completamos o sentido aqui, com essa frase. Intenção é o quê? É um substantivo abstrato. Logo, de obter mais dinheiro, completou o sentido deste nome, né? Vamos agora para a sexta questão, que diz assim: tendo em vista o texto de Gilberto de Mesten, que você leu no início desse capítulo, né, que foi Meninas da Noite,
Copie as sentenças abaixo no seu caderno e preencha as lacunas com um complemento nominal adequado. Observe as dicas dos parágrafos para você recuperar as informações. Então vamos lá. Letra A. O guia que acompanhou Gilberto e a fotógrafa Paula Simas tinha medo de ser identificado. Letra A, de ser identificado. Letra B. Na primeira etapa de sua investigação, de Mesten fez um levantamento de informações. Letra C agora. Em Cuiuú houve a descoberta de um cativeiro. Letra C, de um cativeiro. Vamos agora para a letra D. O jornalista estava à procura de uma prova fotográfica da escravidão de meninas. Letra E. Ao conseguir a prova que queria em Cuiuú, Gilberto de Mesten apressou sua volta para Brasília. O outro tracinho agora. Ele se sentia responsável pela liberdade das meninas. Letra F. Em Belém, Gilberto entrou em contato com a direção do jornal, não é? Vamos o outro tracinho. Ele tinha a intenção de produzir uma série de reportagens para a Folha de São Paulo. Então, fizemos agora a sexta questão, vamos corrigir a sétima. A sétima nós temos aqui, vamos ler aqui, um quadrinho, né? A tirinha, aliás. Diz assim, a professora, né? Escrevam numa folha do que vocês têm medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? Aí o aluno lá escrevendo, né? Aí o aluno colocou assim, tenho medo de complementos nominais. No último quadrinho da tirinha, o menino escreve que tem medo de complementos nominais. Com isso, ele provavelmente quis dizer à professora que não está muito seguro do que aprendeu. Na sétima questão, vamos marcar letra C, que diz que ele não está muito seguro sobre o que aprendeu, né? Do que aprendeu. Vamos para a oitava questão, onde diz assim: leia as expressões destacadas nas seguintes frases. Temos as seguintes expressões, ó. Eu comecei a sentir falta das pequenas brigas, está destacado, né? Por causa do tempero da salada. Nós temos aí das pequenas brigas e por causa do tempero da salada. Qual a classificação desses dois termos, hein, queridos alunos? Qual a função sintática? Eu vou dizer, quando eu estou falando de função sintática, eu vou dizer o papel daquela palavra, daquela expressão, a função na frase. Ó, vamos aqui, das pequenas brigas, a palavrinha que vem antes, que antecede, falta. Como é que eu classifico essa palavra? A falta, né? É um substantivo, logo será um complemento nominal. Vamos procurar aí a opção complemento nominal, certo? Essa primeira expressão destacada trata-se de um complemento nominal. E da salada, vamos olhar a palavrinha que antecede, da salada, que vem antes. Tempero é um substantivo concreto, então será um adjunto adnominal. Então logo vamos marcar na oitava questão a letra D. Combinado? Vamos agora para a nona questão, onde diz assim: observe os termos destacados das orações que se seguem e identifique a alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática, né? Parecida com a questão anterior. Prestem atenção na expressão que está destacada e a palavrinha que ela está completando o sentido. Assim fica simples, certo? Fica muito fácil, ó. Sempre esteve acostumada ao luxo. Ao luxo está destacado. Acostumada. Qual a classe gramatical dessa palavra? Acostumada.
Acostumada trata-se de um adjetivo. Augusto está completando o sentido dessa palavrinha, desse adjetivo. Então, aí trata-se de um complemento nominal. Vamos agora à outra frase. Naquela época ainda obedecia aos pais. Opa, nós temos um complemento aí, acompanhado de preposição. É complemento nominal? Não. Por quê, professora? Porque está completando o sentido do verbo transitivo indireto. Preste atenção, ó. Naquela época ainda obedecia. Aí eu faço a pergunta, obedecia a quem? Aos pais, verbo transitivo indireto, logo estará completando o sentido do verbo. Então a opção é a letra D. Então é isso, vamos resolver as atividades com bastante atenção e até a nossa próxima aula. Abraço em todos!